Nós estamos numa jornada, nós estamos caminhando dentro de um processo em que o Senhor está nos dando palavras que nascem, que brotam, que surgem da cruz. E hoje nós estamos no 5º passo dessa jornada. E eu quero falar com você sobre a alegria. A alegria é a 5ª palavra que nasce da cruz, para fazer com que eu e você compreendamos o propósito de Deus em nos levar a Cristo. A fim de que eu e você, a gente sofra nesse encontro uma verdadeira mudança na nossa mente. De tal forma que a palavra do Senhor, ela desça da nossa cabeça, ela possa nos regar, de tal forma que ela vai permear todo o nosso corpo, para que eu e você de verdade tenhamos uma compreensão do que nós estamos fazendo nesse encontro nessa noite. E do que vai ser gerado por meio do Espírito Santo para a nossa vida, quando a gente sair por aquela porta e voltar para a nossa vida para viver a 2ª, a 3ª, a 4ª, a 5ª. Porque eu tenho uma convicção no meu espírito. Hoje é que dia? 12, não é isso? Hoje é dia 12 ou 13? 12. Hoje é dia 12 de dezembro. O ano ainda não terminou. Eu não sei se eu vou terminar o ano vivo, mas eu sei que se eu chegar até o dia 31, com ele chegará também a provisão de Deus, chegará também o mover de Deus sobre a minha vida, para me conduzir no processo, para que eu possa ser levado para um ponto de proximidade, aquilo que Deus quer tornar estabelecido, claro e notório através da minha existência. Portanto, você não pode ter nenhuma sombra de dúvidas. Eu quero que você entenda que você não está aqui nesse encontro a passeio, você não veio simplesmente ver o seu filho, a sua filha dançar, você não veio simplesmente porque alguém te convidou. Há uma confluência da parte de Deus. Deus está movendo o Espírito Santo que está em você, que move-se trazendo você para que você entenda quem você é em Cristo, para que você compreenda como Deus quer trabalhar a partir de você. E quando a gente olha para esse bebê que nasceu, eu queria que você parasse para pensar. Olhe para essa imagem. Eu tenho uma convicção no meu coração que quando Jesus nasceu, a sombra que projetava a vida dele era a cruz. Portanto, aquele bebê que nasceu numa manjedoura. E quando a gente olha para essa manjedoura, que é retratada pelas fotografias, pela imagem, pelo pensamento do homem desse tempo, a gente não consegue entender que na verdade o Salvador nasceu num buraco, numa caverna, num lugar muito ermo, num lugar escuro. Não é um celeiro como nós imaginamos, mas quando eu olho para aquela manjedoura retratada nesta imagem, eu não penso somente na cruz, mas eu consigo ir além da cruz. Jesus nasceu. Fala assim: Jesus nasceu. Você pode dar um aleluia. Só que ao 3º dia, ele morreu, morte de cruz. Ele tinha um propósito que o levava para a cruz. Mas quando eu olho para aquela manjedoura, eu consigo perceber essa realidade. Olha, a manjedoura está vazia, a tumba também está vazia. Sabe o que significa? Que nós estamos celebrando o Natal, sim. Nós estamos relembrando que Jesus nasceu, mas nós sabemos que Ele vive. Portanto, quando nós juntamos os nossos meninos e as nossas meninas em torno da mesa,
Nós até eventualmente lhes damos presentes, mas nós falamos ao coração deles a respeito do verdadeiro presente, aquele que gera a provisão, aquele que gera o cuidado, aquele que dá sentido à nossa existência. Nós falamos a eles a respeito do verdadeiro Natal. É por isso que quando nós olhamos para os nossos meninos e para as nossas meninas, quando nós olhamos para como Deus os formou, nós vemos o quanto eles são preciosos. Você consegue ver a imagem de Deus nos seus filhos? Sim ou não? Então quando nós olhamos para eles, eu consigo ver o eterno desenhando aquele menino, desenhando aquela menina, príncipes e princesas, formosos aos olhos do Pai. E Deus quer soprar na vida deles. Pensa assim num barco. Um menino, um barco, uma menina, um barco, e tem uma vela. Tem uma vela que captura a energia do vento. Preste atenção. Deus quer soprar na sua vida. Fala assim: Deus está de olho em mim, porque através de mim o meu filho terá êxito. Será que você entende? Será que você compreende que Deus vai soprar na vida do seu filho através do sopro que Ele sopra em você? Será que as tuas velas estão abertas? Será que realmente a sua vida está completamente dilatada para capturar tudo aquilo que Deus quer soprar através de você? Sim ou não? Nós precisamos entender essa realidade. E aí, queridos, o primeiro texto que eu quero compartilhar com você, exatamente para a gente entender como é que essa alegria começa. Lucas no capítulo 2, no versículo 8 ao 20, que diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso servirá de sinal para vocês: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos que ouviram os pastores ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas estas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Meu querido irmão, você que está aqui comigo nessa celebração, você que está em casa, você que vai ouvir essa palavra depois, nós precisamos começar a descortinar, a discernir algo da parte de Deus a nosso respeito. Uma das coisas que vai sendo firmado dentro de mim é essa palavra do anjo, porque quando houve aquela manifestação da presença de Deus, quando os anjos simplesmente
eles resplandeceram ao redor deles, eles ficaram pasmados, eles ficaram aterrorizados. E os anjos, eles repetiram algo que é recorrente na Bíblia quando acontece uma teofania, quando acontece uma manifestação clara e descritiva da glória de Deus. Os anjos disseram a eles: não tenham medo. Então preste atenção no que eu quero compartilhar com você, já no começo dessa frase, para você entender uma realidade. Você não pode ter medo. Se você quer realmente viver essa alegria que nasce da cruz, você precisa entender que você não pode ter medo. Então, existem pessoas que estão aqui comigo nesse momento. Existem pessoas que estão em casa, que as suas vidas estão estabelecidas numa história de medo. Você está inseguro, e essa insegurança tem gerado... Sabe por que eu estou dizendo que você está inseguro? Porque eu vejo inconstância em sua vida. Você não é constante. Quando você entende, olha só, eu vou citar esse texto agora, depois eu cito de novo, Neemias no capítulo 8. Ele fala para o povo de Israel, depois de terem sido confrontados pela palavra do Senhor, eles dizem: ó, vamos olhar para Deus, sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então preste atenção, você precisa aprender, você precisa ser treinado na guerra, você precisa ser treinado na palavra, em que você não pode olhar para o lado. Ei, para de olhar para o irmão que está do seu lado, para de olhar para a irmã que está do seu lado direito ou do seu lado esquerdo. E comece a fixar os seus olhos naquele que é o autor da vida. Comece a olhar para Jesus, comece a entender que Jesus... Ele nasceu, Ele morreu morte de cruz e Ele está vivo. E Ele continua derramando por meio do Espírito Santo a alegria. Então, aqueles homens, eles ficaram atemorizados. Mas o fato deles terem vencido o medo é que os levou a Belém. É que eles puderam contemplar a realidade daquela palavra da manifestação, daquilo que eles viram. Eles foram até Belém. E aí então eles puderam confirmar. Por que eu estou dizendo para você não ter medo? Sabe por quê? É porque se você ficar com medo, você não vai se submeter ao processo. Se você ficar com medo, você vai olhar para trás. Se você ficar com medo, você não vai viver aquilo que Deus tem para tornar manifesto na sua vida nesse tempo. E eu posso garantir para você que o eterno Deus, o Senhor e Criador de todas as coisas, Ele quer tornar manifesto na sua vida a glória dEle. Sabe por que eu tenho certeza disso? Sabe por que eu tenho convicção de que Deus quer realmente tornar a glória dEle manifesta em você? Porque a palavra de Deus me dá essa certeza, a palavra de Deus me dá essa convicção. A palavra de Deus é a verdade e nela não há erro, nela não há nenhuma necessidade de adequação. Sou eu que preciso me adequar à palavra, não é a palavra que precisa ser adequada a mim. Hoje é o dia que nós celebramos o dia da Bíblia, portanto nós não precisamos fazer nenhuma adequação à Bíblia. Somos nós que precisamos realmente entender que os nossos pecados, que as nossas escolhas nessa terra têm feito uma separação entre nós e o nosso Deus. Fala assim: o meu pecado. Fala assim: o meu pecado me afasta de Deus. O meu pecado me faz esconder de Deus. Fala assim: mas hoje. Fala assim: mas hoje é o dia para eu deixar os meus pecados e correr para a cruz. Fala assim: eu vou correr para a cruz. Fala assim: eu vou correr para a cruz. Você pode dar um glória a Deus? Tem uma palavra, chara. É muito interessante quando a gente olha para aquilo que Deus está fazendo. E se a gente olhar para o Novo Testamento, você vai encontrar o verbo chairem, que significa alegrar-se.
E esse verbo aparece 72 vezes no Novo Testamento. E você vai encontrar a palavra chara, que significa alegria, e aparece por 60 vezes. Se você somar 60 mais 72, dá mais ou menos 132, dá exatamente 132 vezes em que Deus quer falar conosco sobre alegria. Mas existem outras palavras, que no grego podem ser interpretadas como alegrar-se, como regozijar-se, como celebrar. Então são muitas palavras que aparecem em todo o Novo Testamento, apontando para nós a respeito dessa alegria. Portanto, nós precisamos compreender uma realidade aqui, esta alegria, esta felicidade, eu poderia dizer assim, bem entre aspas, ela na verdade, ela é um estado do ser, muito mais do que uma emoção. Você consegue entender o que eu estou falando? Não tem a ver com um sentimento, não é um estado transitório, não é algo que você tem agora e que daqui a 2 dias você não tem mais. Não é algo que vem sobre você e depois vai embora. Nós somos tremendamente desafiados, porque quando a gente olha para essa palavra, Filipenses, no capítulo 3, no versículo 1, Paulo diz: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Mas em Filipenses, no capítulo 4, ele fala de novo: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Aí em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 16, ele repete de novo: alegrem-se sempre. Porque ele fala de uma forma tão contundente a respeito dessa realidade. É que nós precisamos notar uma realidade. É que essa alegria que emerge da cruz, por quê? Porque a chegada de Jesus foi uma manifestação. Olha, eu trago uma boa notícia, uma notícia que é alegre e que vai trazer regozijo, não somente para vocês, mas para todo o povo. Então eu preciso entender que essa alegria, pensa assim numa atmosfera. Roberto, por favor, não sei se você consegue soltar fumaça aqui para mim, por favor. Não sei se vai sair. Eu não estou enxergando nada aqui. Ah, tá. Enche aí de fumaça, vai. Vai enchendo, vai enchendo. Não para de soltar, não. Aperta tudo para sair tudo, toda a carga. Toda a carga. Tem mais, tem mais. Tem mais fumaça, mas eu não quero falar da fumaça. É como se a atmosfera vai sendo preenchida. Ela vai envolvendo todo o seu ser. Só que se você vai olhar daqui a pouco, essa fumaça vai dissipar. Você vai olhar daqui a alguns minutos, não vai ter mais fumaça aqui na frente, não vai ter mais nenhuma percepção de fumaça. Só que a alegria não é simplesmente essa fumaça que entra nesse ambiente e daqui a pouco ela desaparece, não. É uma atmosfera permanente. Você consegue entender isso? Você precisa compreender essa realidade, porque a vida de um discípulo de Jesus Cristo, repete comigo assim, a vida de um cristão é mergulhada na alegria. É isso que nós precisamos entender. Olha o que Romanos no capítulo 10, no versículo 17, Paulo vai escrever à igreja de Roma, e ele faz uma declaração extremamente contundente, pois ele diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Não, eu vou repetir, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Você lembra daquela canção? Se o Espírito de Deus se move em mim,
Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu fico imaginando quando o livro de Samuel mostra Davi trazendo a arca, o símbolo da presença de Deus, ele trazendo de volta para Jerusalém, e ele vem com as suas vestes sacerdotais, ele vem no seu peito com uma estola sacerdotal, com as pedras simbolizando as 12 tribos de Israel, e ele vem dançando na presença do Senhor. E Mical lança um olhar sobre ele de desprezo. Eu tenho dito para você nesse encontro que essa alegria, ela não depende das circunstâncias. Ela não é uma atmosfera que logo se dissipa, não, ela é algo perene, ela é algo constante, ela é algo presente. Portanto, trata-se de uma alegria, de um caráter espiritual, não é algo fingido, mas é real. Não é algo temporário, mas é permanente. Não é algo que possa ser removido ou que possa ser retirado. Preste atenção. A alegria do Senhor que está em você, ninguém pode roubar. Então você precisa mudar a estrutura do seu pensamento. Você precisa começar a não mais olhar para as circunstâncias, não olhar nem para as suas circunstâncias emocionais. Se você tem dor nesse momento na sua alma, a sua alma está em dor. O seu corpo está como um veículo da sua alma, expressando os sintomas das angústias e das dores que você está trazendo no seu coração. Mas o seu espírito fala assim: o meu espírito está em Cristo. Não, eu preciso que você fale com muita convicção, com uma inteira certeza de fé. Fala assim: o meu espírito está em Cristo. Repete assim: Ele é a rocha. Ele é a âncora da minha alma. Portanto, nada me abalará. Então você entende que esse estado na sua alma é um momento transitório, mas a alegria do Senhor dentro de você é perene. O que é necessário? É um exercício. É um exercício, é um trabalhar, é um labutar da tua alma, para que ela consiga expressar a exatidão daquilo que Deus já estabeleceu dentro de você. A cura, a liberdade, a plenitude, a vida completa de Deus. Aleluia! Fica de pé, querido, fica de pé e exalte ao Senhor. Dance na presença do Senhor, exalte o nome do Senhor. Porque Ele é santo, Ele traz cura, Ele se move através da sua vida. Se você está sentindo dor, se você está angustiado, põe a mão sobre a sua cabeça e ore por você. Faça com que a palavra de Deus se torne verdade em você. Peça para que Deus alinhe o teu espírito com a tua alma. Peça para que Deus alinhe o teu corpo com a tua alma, para que o rio de Deus jorre de dentro de você, para que as transformações de Deus elas se rompam dentro de você, porque essa é uma noite de transformação. A alegria do Senhor transforma a realidade completa da nossa vida.
mãos e profetize: ainda. Isso é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus. Isso é verdade de Deus. Sabe? Vai sentando, vai sentando. A palavra não terminou. Essa alegria, ela é literalmente encontrada através da experiência com Deus e com a sua palavra. Preste atenção, não é simplesmente uma experiência mística, não é simplesmente uma experiência sobrenatural, mas é uma experiência concreta através da palavra, que vai sendo estabelecida camada por camada. Ela vai sendo estratificada, ela vai sendo firmada, e à medida em que a palavra vai sendo estabelecida e firmada dentro de você, quanto mais palavra você vai estabelecendo, sabe o que vai acontecendo ao longo do tempo? Sabe o que vai acontecendo ao longo da caminhada? Deus vai transformando você. Foi isso que Jesus em João no capítulo 15 disse para os seus discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Foram 3 anos. Olha, muitas vezes a gente pega essa palavra isolada do seu contexto pleno, e a gente acha que simplesmente a palavra vai limpar automaticamente. Não, olha, os discípulos estavam caminhando com Jesus há 3 anos. Então há 3 anos eles foram sendo progressivamente tratados no seu caráter. Progressivamente eles foram sendo revirados de dentro para fora. Portanto, não é a experiência de um culto, é a experiência que vai sendo manifesta através de uma vida, e ela é particular, e ela é pessoal e intransferível. Você não pode viver pelo seu marido, seu marido não pode viver por você, o seu pastor não pode viver por você, você não pode viver por mim. Cada um precisa entrar no seu turno. E aí, quando a gente vai entendendo isso, quando a gente vai compreendendo essa realidade, você descobre que essa alegria é uma resposta de Deus às circunstâncias. Por isso que Paulo diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez direi, regozijem-se sempre. Ele diz no versículo 3 do capítulo 1: seja a vossa moderação conhecida entre todos. Sabe por quê? Porque perto está o Senhor. Então essa palavra, ela vai sendo levada, eu vou ousar dizer que essa experiência com o Senhor, talvez, eu vou falar uma coisa aqui que pode chocar vocês, posso até apanhar, mas é como se, quando você faz exercício físico, quando você entra e começa a malhar, começa a se exercitar, tem algumas coisas que vão sendo liberadas no seu corpo: endorfina, dopamina, serotonina, ocitocina. Todas essas coisas vão te dando satisfação, vão gerando em você contentamento. Eu percebo que a palavra de Deus, quando ela é verdadeiramente aplicada, vai gerando dentro de nós uma segurança inabalável. Vai gerando dentro de nós uma firmeza de propósito, uma firmeza de caráter, uma firmeza e uma certeza de vida, que isso estabelece você e firma você. Portanto, você consegue dar um salto sobre as circunstâncias. Quando a gente está com algum problema, eu preciso falar isso para você, quando a gente está travando uma luta e uma batalha na alma, e às vezes isso acontece, e às vezes você é levado à queda, no sentido de que você simplesmente cai e não consegue resolver, e aí você precisa fazer um caminho terapêutico, você precisa buscar ferramentas terapêuticas, para você poder se conectar novamente dentro de você, porque às vezes dentro de nós, as intempéries, as circunstâncias da vida, as dores, as cargas emocionais que a gente vem carregando de um longo tempo, sabe, de um longo tempo, sabe, aquelas coisas que você vem carregando numa mochila, você vem puxando, mas você não percebe que está puxando, e de repente você é levado ao esgotamento. Eu creio que você pode buscar a ajuda de profissionais que vão tratar, vão levar você a ressignificar essas experiências.
Qual é a palavra? Elaborar. Isso. Você vai elaborar. Você vai olhar todas essas feridas que você vem carregando ao longo de uma vida. E você vai elaborar. E quando você entender o que aconteceu, você imediatamente se livra do fardo. E você é reconectado ao propósito. Você entende isso? Sim ou não? É por isso que você precisa, às vezes, de ajuda. E foi nesse contexto que Neemias falou essa palavra. Ele diz assim, ó: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeça, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Pensa, Esdras, o escriba, ele se pôs a ler a palavra do Senhor. Se você olhar nessa palavra de Neemias no capítulo 8, você vai entender com clareza o que realmente estava acontecendo. Olha só, no versículo 2, Neemias capítulo 8, versículo 2. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e todos os que podiam entender. E ele leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça e em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Macés, e à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. Quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Irmãos, foi um mover, foi um grande mover. O versículo 9 vai dizer: este dia consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Você entende que a leitura da palavra levou o povo ao quebrantamento? Você entende que ninguém precisa apontar o seu pecado? É por isso que a gente não fica apontando o pecado dos outros, porque o Espírito Santo é que nos guia à verdade. E o Espírito Santo ele sabe, e você sabe do que Deus está falando. Quando você olha para dentro de você e você percebe que o estilo de vida que você está vivendo está longe do padrão de Deus, ninguém precisa te acusar. É o próprio Espírito que te confronta. Por isso que a palavra, mas o que Esdras diz, olha, nada de choro hoje, mas a palavra gera choro, a palavra gera tristeza, a palavra muitas vezes gera angústia, porque nós olhamos para dentro de nós e nós percebemos que não há saída. Por isso que a própria palavra nos aponta o caminho. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. É claro que se nós formos lavados pela palavra, nós seremos tornados limpos. Você entende? Você compreende? Então, eu preciso dizer para você só mais algumas coisas. Eu falei para vocês sobre aquela imagem. Mateus no capítulo 28, no versículo 5, mostra-nos duas realidades a respeito daquela figura que está naquela tela. O anjo disse às mulheres:
não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria. Então, no começo, o anjo brada e diz: olha, eu trago novas de grande alegria. Mas quando a ressurreição acontece, aquelas mulheres saem do sepulcro também levando notícias de grande alegria. E qual era a notícia? Ele está vivo. E essa notícia continua ecoando até nós hoje. Portanto, essa palavra que nasce da cruz, essa palavra que brota da cruz, alegria, ela aponta para nós um caminho. Ela fala conosco de uma direção. Por quê? Porque a alegria, ela é estabelecida dentro de você quando você recebe o Evangelho de Jesus Cristo. Quando você ouve a boa notícia a respeito de Jesus. Quando você compreende quem é Jesus. É muito interessante quando você olha para Lucas no capítulo 19. Deixa eu avançar ali de volta. Lucas no capítulo 19, no versículo 5 e 6. É muito interessante porque quando Jesus entra na cidade, ele olha e vê Zaqueu olhando em cima da árvore, Jericó. Tem uma árvore lá, que dizem que é a árvore que Zaqueu subiu. Eu vi, não sei se é, mas dizem. É uma figura representativa da árvore. Um sicômoro. E está lá. Jesus olhou para Zaqueu em cima da árvore. Zaqueu era um sujeito baixinho, ele precisava olhar Jesus. E o texto vai dizer: Zaqueu desceu depressa. Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa. Então ele desceu e diz o versículo 6, que ele recebeu Jesus com alegria. Foi um alvoroço quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, porque as pessoas conheciam a vida de Zaqueu. As pessoas sabiam que Zaqueu era cobrador de impostos. Sabiam que Zaqueu costumava a usar ganhos, desfrutar de ganhos indevidos. E quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, a praça ficou cheia. Todo mundo ficou aborrecido com Jesus, porque Jesus entrou na casa de Zaqueu. É mais ou menos assim que acontece quando você entrega a sua vida para Jesus. As pessoas ficam surpresas com a sua decisão. Como você pode ter coragem de dar esse passo? Mas o texto diz que Zaqueu recebeu Jesus com alegria. E a alegria de Zaqueu foi tão completa, porque Jesus declara a respeito de Zaqueu hoje, quando Jesus estava na casa dele, ele disse: hoje veio salvação a essa casa. E Zaqueu toma a posição de dizer: olha, eu vou restituir 4 vezes mais a quem eu tenho defraudado. É exatamente isso. Quando você recebe o Evangelho, você às vezes faz até oferta de restituição. Mas a alegria que vem sobre a sua vida é porque Deus começa a fazer um alinhamento na sua vida. Deus começa a fazer restituições. Porque se você olhar para Efésios no capítulo 4 e 5, você vai ver uma série de correções, principalmente no capítulo 5. Uma série de consequências práticas. Aquele que roubava, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz que quem não quer trabalhar, que também não coma. Então você vai vendo correções, você vai vendo ajustes, você vai vendo coisas que vão sendo estabelecidas. Então,
nós descobrimos que essa mensagem, ela realmente vem carregada de alegria. E essa alegria nos leva a um ato de realmente entrega, de renúncia, porque nós cremos. Romanos no capítulo 15, no versículo 13, que o Deus da esperança os encha de alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Quem quer ser cheio de alegria e paz? Fala assim, amém. Fala assim, eu quero. É só crer. Você entende o que eu estou falando, filho? Pare de olhar para a vida com Cristo, pensando que a vida com Cristo é um sofisma, é uma série de declarações, de jargões, de frases de efeito que você vai usar. Eu não estou falando disso com você, não. Eu estou falando porque é a palavra de Deus. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 1, no versículo 16 e 17, ele diz: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. É nessa palavra que você vai vendo uma conexão da antiga aliança com a nova aliança, porque Paulo cita a declaração de Abacuque: o meu justo viverá pela sua fidelidade. O meu justo viverá por aquilo que ele crê. Tem uma canção que a gente cantava: crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Então quem é que você está ouvindo? Você está ouvindo o pregadorzinho da moda falando de hipergraça? Você está ouvindo o pregador da moda dizendo que a Bíblia pode ser atualizada? As pessoas estão fazendo escolhas, elas se veem como homem, elas se veem como mulher, e elas fazem uma escolha, e então elas estão sofrendo, elas estão angustiadas. Nós temos que acolher, é isso que está sendo dito. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos simplesmente nos adequarmos à palavra, adequar a palavra àquilo que eu vivo, ao estilo de vida que eu vivo. Ou nós precisamos conformar a nossa vida, fazer da palavra o norte, para que eu e você possamos caminhar em ousadia e temor. Você começa a perceber os desafios que nós estamos enfrentando? Você começa a entender as dificuldades? Porque a gente está vivendo um tempo em que nós estamos fazendo da ética simplesmente a interpretação de um momento. E eu tomo a decisão segundo as minhas reflexões, segundo as minhas convicções, não segundo aquilo que o autor da vida diz. Nós não podemos viver essa ética de Fletcher de uma perspectiva situacionista. Nós precisamos entender os absolutos que a palavra de Deus propõe para cada um de nós. Então é esse ajuste. Você percebe que quando nós falamos dessa necessidade de conformar a nossa vida à palavra, o auditório fica em silêncio, porque isso é um confronto para nós, porque todos nós que estamos expostos a essa palavra precisamos de ajustes. Precisamos mudar alguma coisa. Muitos que estão aqui ou em casa estão vivendo um evangelho humanista, um evangelho onde você é o centro, onde as suas escolhas são o centro. Mas o evangelho de Cristo não pode ser vivido de uma perspectiva humanista. Não somos nós o centro, é Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Nós precisamos da palavra dele, porque a palavra dele é o nosso sustento, a palavra dele é que nos dá direção, a palavra dele é que nos dá segurança, a palavra dele é que aponta a direção para onde a gente tem que caminhar. Você entende isso? Você compreende o desafio que isso envolve? Parece que está ficando caro experimentar essa alegria. É porque nós achamos que a vida com Cristo é uma vida que a gente pode levar na flauta. Eu não posso nem dizer que um dia eu fui flautista. Eu disse que
Eu toquei flauta um dia, há muito tempo atrás. Acho que foi até numa outra vida. Faz tanto tempo que... Não vai dizer que eu estou falando de reencarnação não, pelo amor de Deus, meu. Irmãos, essa grande alegria, fala assim: a alegria do Senhor me fortalece. Só que essa alegria, ela vem com uma dose de dureza. Tiago, no capítulo 1, no versículo 2 e 4, diz: meus irmãos, considere o motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. E a alegria e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem falta de coisa alguma. É como se essa palavra de alegria, ela tivesse do ladinho da palavra esperança. E apontam um caminho para a gente passar pela tribulação. Então eu vou entendendo que eu vou passando pela angústia, eu vou passando pela dor, eu vou passando pela perda, eu vou passando por essas circunstâncias da vida, dando glória a Deus. Aí você pensa que é fácil. Não é fácil não. Ontem meu sobrinho me liga e falou assim: tio, eu tenho uma boa notícia. Eu vou ser pai. Eu festejei com ele, eu me alegrei com ele. Mas quando eu desliguei o telefone, eu pensei: puxa vida, justo no ano que meu irmão morre. E aí você descobre que essa dor é real. Então a alegria, ela anda justa após a dor, ela anda do lado da dor. Então você vai desistir, você vai simplesmente abrir mão, você vai ficar trancado no quarto, porque eu sei que a depressão, ela é real, ela nos paralisa, ela nos aprisiona. Mas nós precisamos encontrar forças em Jesus para dar o passo de buscar ajuda, de encontrar o caminho na terapia, na palavra, para sair desse quadro. Você pode dizer amém? Então você olha para essa palavra e você descobre: meu Deus, é aí que eu quero estar. Eu quero ser um instrumento poderoso e afiado nas mãos do Senhor. Eu quero me mover com ousadia, com intrepidez nas mãos do Senhor, porque eu sei que a obra que Ele vai fazer é completa. Colossenses no capítulo 1, no versículo 24. E aqui eu vou botar um ponto final nessa reflexão que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ainda tinha 9 páginas. Eu deixei ali, quem sabe, eu falei, quem sabe eu uso. Você entende? Hoje a gente fez um negócio aqui diferente, eu não sei nem para onde eu olho. Olha o que Paulo diz, é a declaração mais contundente a respeito da alegria. Olha o que ele diz: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Meu Deus. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Você precisa entender que Paulo não se furtou, ele encarou todos os sofrimentos, porque no dia em que ele encontrou Jesus, no dia em que ele professou fé em Jesus, Deus disse para ele, mandou Ananias ir até ele, e disse: vai lá e diga para o meu servo Paulo, o quanto lhe será necessário padecer por causa do meu nome. O evangelho muda? Sim.
O Evangelho transforma a minha cosmovisão? Sim. O Evangelho muda a história da minha família? Muda. O Evangelho traz prosperidade para minha casa? Traz. O Evangelho traz uma mudança radical na história da minha vida. O Evangelho me faz alcançar gerações. Você tem ideia? Anacleto. Oi, Anacleto. Você precisa sentar mais aqui perto. Imagina, Anacleto. Você tem 2 filhas. Tem que combinar com elas para deixar o nome para o seu nome ir avançando. Beleza? Mas daqui a uns 50 anos, se Jesus não voltar, você tem quantos anos? 39? Vai estar vivo ainda. Em nome de Jesus. Então vou botar mais um tempo que você já não esteja mais vivo, uns 100 anos, 120 anos. O seu bisneto, ele vai pedir para alguém contar a sua história. E ele vai descobrir que algumas bênçãos que ele experimenta foi porque você hoje está decidindo andar com o Senhor. O meu Deus faz com que a palavra dele em mim alcance gerações. Você entende isso? Então você precisa entender que cada passo que você dá nessa jornada terrena, está definindo uma história que ainda não começou a ser vivida. Por isso que Paulo, ele diz: eu agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo. Ele entendeu, olha, é no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Por quê? Porque passar nessa terra, servir a Cristo e andar como Cristo andou, envolve sofrimento, envolve dor, envolve renúncia. Não é um mundo de flores, não é uma realidade onde tudo vai dar certo sempre. Não venha você com esse evangelho que diz que tudo vai dar certo. Não vai dar certo, nem sempre dá certo. Mas eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Então eu não tenho medo, então eu não temo o que está por vir, porque eu confio nele hoje, e eu tomo decisões nele hoje. Mas ele diz: o mistério que esteve oculto durante épocas, mas que agora foi manifesto aos santos. Então assim, fala-se, um mistério não está mais oculto. Você entende que tem coisas de Deus que não estão ocultas, e se você não sabe, se você não as descobriu, é porque você não está mergulhando na palavra, é porque você não está tendo tempo de relacionamento com o Senhor. Mas ele diz: e a Ele quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então fala assim: Cristo em mim. Fala assim: Cristo em mim. Fala assim: Cristo em mim é a esperança. Cristo na minha vida é a expectativa da manifestação da sua glória. Então você entende que quando ele escreve a Roma, por isso que ele diz no capítulo 8, que a criação aguarda com ardente expectativa, que essa multidão de cristãos que estão aqui nesse lugar, que estão conectados pela TV, que nós estamos conectados agora, os que vão assistir depois, a ardente expectativa, a terra está aguardando que a gente decida se levantar dessa cadeira e caminhar para uma nova vida, realmente caminhando para a cruz todos os dias.
Deixa eu perguntar para você, meu irmão, você que é crente há 50 anos, você que é crente há 20 anos, você que se converteu ontem, eu quero te perguntar, não está na hora de botar um ponto final nessa história? Não está na hora de você realmente parar e tomar uma decisão pelo batismo, de realmente começar a caminhar com Deus, sair da arquibancada, sair da geral, do meio do povo e entrar no campo, e entender que Ele te chamou para ser um atacante, Ele te chamou para ser um back, Ele te chamou para ser um treinador, Ele está te chamando você para entrar no campo e jogar o jogo da vida, servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor todo o tempo, com grande alegria, com uma grande expectativa, porque o nosso Deus está fazendo proezas. Você entende isso? Irmão, eu não sei, talvez vocês já tenham ido no Maracanã, talvez você já tenha visto uma final de um grande campeonato, de um grande clássico, e aí você vê quando o zagueiro, quando o atacante ele vai correndo do meio de campo para indo em direção ao gol, e ele consegue driblar driblar, isso aí. Ele passa por um, passa por dois, fica ele o goleiro. E aí ele consegue passar pelo goleiro e coloca aquela bola no gol. Como é que a arquibancada faz? Explode, não é? Sim ou não? Hebreus no capítulo 12 diz que nós estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Sabe o que significa isso? São os crentes como Paulo, essas centenas de mártires, de homens e mulheres que não abriram mão da sua fé em Cristo, mas aceitaram o martírio, foram para a morte, foram queimados vivos, foram crucificados de cabeça para baixo, tiveram as suas cabeças cortadas, porque não negaram a sua fé, porque não desistiram de caminhar com Jesus. E você hoje está com medinho do politicamente correto? Fala para o seu irmão assim, fala assim, eu não. Fala assim, eu não. Fala assim, eu não vou amarelar. É isso aí. Repete de novo, fala para o outro, para você ouvir de novo. Fala assim, eu não vou amarelar. Você está entendendo, irmão? Você que está sentado aí no final, está entendendo? E o que acontece quando você passa por um pecado e não cai? Passa por outro pecado e não cai. Passa por uma situação difícil e corre glorificando a Deus. E aí de repente quando você chega lá na frente, você encontra para uma pessoa e você consegue contar para ela como é que você venceu, como é que você superou a dor, como é que você superou o abuso, como você superou o fato de você ter sido rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe, porque você não teve nem mãe nem pai. Ou você vai contar para ela que teve mãe e pai, teve tudo, mas não soube aproveitar as oportunidades. Mas você um dia ouviu um pregador que disse que a minha vida tem jeito, e que eu posso mudar a minha história. E aí você vai contar para ela, e sabe o que vai acontecer? Ela vai dizer assim, eu creio. Ela vai dizer, eu creio. Você sabe o que vai acontecer na arquibancada, na geral, na cadeira especial? Os anjos vão exaltar e vão glorificar a Deus. Os anjos vão dar glória, vão exaltar e vão celebrar. Sabe por quê? Porque você está fazendo aquilo que você nasceu para fazer. Você está fazendo aquilo que o teu pai te chamou para fazer. Você está vivendo realmente uma vida extraordinária. Você não entendeu, não? Deus está chamando você para viver o extraordinário. E o extraordinário já começou, porque Cristo já nasceu. Ele quer realmente te dar uma vida que transborda. Ele quer dar uma vida que vai marcar a geração. Mas você precisa tomar uma decisão. Você precisa decidir crer. Você precisa realmente dizer para Jesus hoje, eu quero um relacionamento com Jesus. Talvez você não sabe nem como fazer isso.
simples. Fala com Deus, fala assim: Deus do pastor Edson, Deus da minha mãe, Deus do meu irmão, Deus que está aqui nesse lugar, eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso sair da multidão.